31 de outubro, versículo do dia. Leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. E a palavra diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia e glórias a Deus. Inicio o versículo do dia antes de dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs, afirmando o seguinte: Apóstolo Paulo, vida e obra. Vocês que estão comigo agora, sejam muito bem-vindos. Vamos ser encorajados, assim como Paulo foi no dia de hoje. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. É a primeira vez? Vamos lá. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, já deixa o seu like para não esquecer ao término da mensagem. Eu lembrei de você que está aí escondido, que acompanha o nosso trabalho e ainda não deu um clique. Vai lá, é rapidinho. E tem agora a segunda notícia e última. Você pode ser um cooperador do Ministério de Cristo. Sim, você pode nos ajudar. Clique aqui embaixo e seja membro. Que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Não se trata de modéstia fingida, mas de uma profunda humildade. Que não sou digno, merecedor, de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus antes de sua conversão. Mas pela graça de Deus sou o que sou, diz respeito ao favor e à misericórdia de Deus. E a sua graça para comigo não foi vã, não foi sem efeito, o que nos diz que está sem efeito em muitos. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Quer dizer que a graça permitiu a Paulo obter muito porque ele tinha uma maior compreensão da graça que qualquer outra pessoa, o que fala da cruz, o meio da graça. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ela está com todos os crentes que olham para a cruz. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vamos iniciar o nosso estudo. A manifestação a Paulo foi a última a ser registrada por ser 1 ou 2 anos após a ascensão. Paulo era um apóstolo autêntico porque viu o Senhor pessoalmente e foi comissionado por ele. A graça de Deus transforma o indigno. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Preste atenção. A credencial mais importante do apóstolo de Paulo era o fato de ter sido uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Os outros apóstolos viram Cristo em carne. Paulo fazia parte da próxima geração de crentes. Mesmo assim, Cristo apareceu para ele. Continuando, como um fariseu zeloso, Paulo foi o inimigo da igreja cristã, a ponto de capturar e perseguir os crentes. Desse modo, ele não se sentia digno de ser chamado apóstolo de Cristo. Embora fosse indubitavelmente o mais influente dos apóstolos, Paulo era bastante humilde. Ele sabia que havia trabalhado arduamente e realizado muito, mas somente porque Deus lhe havia concedido sua bondade e graça. A verdadeira humildade não consiste em nos considerarmos indignos, e sim em reconhecermos a obra de Deus em nossa vida. A humildade consiste em estarmos cientes de que somos sob a perspectiva de Deus e em reconhecermos sua graça no desenvolvimento de nossas habilidades. Aleluia! Nos 2 versículos de hoje, tanto o 9 como o 10, eu gostaria de exemplificar ainda mais. O menor dos apóstolos. No versículo 9,
Paulo reconhece ser inferior aos outros apóstolos, porque foi o último a ser chamado para o ministério, e não ser digno de ser chamado apóstolo, porque havia sido um perseguidor da igreja. Um espírito humilde em meio a grandes realizações é um ótimo ornamento para qualquer homem. O que mantinha Paulo humilde de forma especial era a lembrança de suas antigas perversidades, seu zelo destrutivo e arrasador contra Cristo e os seus membros. Como Deus consegue da pior maldade facilmente promover o bem? Quando os pecadores, pela divina graça, são transformados em santos, ele torna a lembrança de seus antigos pecados em muito útil para mantê-los humildes, diligentes e fiéis. E no versículo 10, sou o que sou. Pela graça de Deus somos o que somos. Somos nada além daquilo que Deus nos faz ser. Tudo o que há de bom em nós flui dessa fonte. Paulo estava consciente disso e permanecia humilde e grato com esta convicção. Assim também devemos fazer. Aqueles sobre quem a graça de Deus foi concedida devem tomar cuidado para que isso não tenha sido em vão. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Que maravilhosa mensagem sobre o poder transformador de nosso Deus que o apóstolo Paulo nos oferece neste capítulo. Melhor dizendo, nos capítulos 15 e 16 de sua carta aos Coríntios. Quando Paulo nos reapresenta a força da ressurreição de Jesus para a nossa salvação e transformação, também nos fala da necessária percepção de que a vida que temos em Cristo só a podemos ter a partir de muitas mortes em nossas passagens pessoais. Começando por si mesmo, ele se descreve como um nascido fora do tempo, como alguém que pôde aprender com os acontecimentos de sua vida, aceitar a realidade, ver nela a graça de Deus e assim dizer, sou o que sou. Paulo continua a nos inspirar nesta reflexão, nos fazendo entender que não poderemos ser semeados por nosso Deus se primeiro não morrermos. E com essa morte simbólica e também com a nossa morte física, Deus nos desconstruirá de nossa corrupção, desonra e fraqueza para nos reconstruir em incorporação em glória e em poder. Mas como tememos nos deixar desconstruir por nosso Deus? Tememos nos desorganizar psicologicamente, afinal, nossos rígidos conceitos sobre nós mesmos nos marcam até encontrarmos essa proposta de Deus, de que necessitamos nascer de novo nele. Deixar-nos conduzir pelo poder ressuscitador de nosso Deus implica colocar nossas aprendizagens sociais, nossos mundos interiores, com os seus descaminhos e dores, com as suas facilidades e ganhos, aos pés da cruz de Cristo, símbolo e concretização da morte de nossa pessoalidade pela fé em Jesus e em seu sacrifício. Somente assim poderemos experimentar a nova vida em Cristo, passando assim a viver o mistério transformador. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Que se renova a cada manhã, que nos comprometemos a ressurgir constantemente em nosso cotidiano. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. Estamos aqui reunidos na sua santa presença. Muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pelas suas infinitas misericórdias para conosco, o seu agir sobrenatural, sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja. Não sou digno de estar aqui agora a gravar a mensagem
estar diariamente, todos os dias, melhor dizendo, estar todos os dias nas redes sociais levando a sua palavra. Eu sei que não é por mim, mas é pelo seu amor, é pela sua graça, pela sua misericórdia que nos foi confiada. Nada é em vão. Todos os dias estamos aqui e agora, neste exato momento. Eu incluo a minha família, os meus amigos, todas as minhas possibilidades futuro de sucesso diante de Ti. Sucesso esse para que tenhamos independência financeira. Sucesso esse para que possamos vencer as dificuldades, as doenças, as perseguições dos inimigos. Oh, meu Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco e agora está visitando aqueles que necessitam de uma intercessão na área da saúde, na área do relacionamento, na área da família, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão depressivos, por aqueles que estão com ansiedade, síndrome do pânico, aqueles que estão fazendo hemodiálise, aqueles que estão com diabetes, aqueles que possuem os vícios das drogas, do cigarro, da masturbação, do adultério, das orgias sexuais. Proteja as crianças, as famílias, as mulheres, os animais, moradores de rua, todos aqueles que necessitam da sua graça imerecida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário, nos recomende, compartilhe, se inscreva em nosso canal e seja um colaborador. Apoie a nossa causa, seja membro aqui embaixo na descrição, vá lá, dê um clique. Que Deus nos abençoe.